Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos à nossa live Família de Valor. Vou aproveitar agora, compartilhar, porque esses 5 minutos iniciais no Instagram, ele vai avisando, ele vai chamando as pessoas. Então você que está entrando agora, vai compartilhar, vai chamando. Então vou aproveitar também aqui, vou fazer a minha parte. Vou chamar as pessoas que eu sei que sempre elas entram aqui, ela vai compartilhar e vai chamando aqui. Então, o tema de hoje é um tema muito especial. Oi, Fê, seja bem-vindo, meu querido. Me avisa aqui a qualidade, o som tá chegando, tá bom, a imagem tá sendo bem transmitida, linda do meu coração. Obrigada, amor, muito obrigada. Aqui ele falou ok, tá ótimo, então tá bom. Vou aproveitar, eu já vou falar aqui no início mesmo sobre o tema. O tema tá fantástico. Vou estar respondendo uma das questões que eu coloquei lá, gente. Fiz uma caixinha de perguntas lá no Telegram e eu fiz assim. Lá no Telegram são as pérolas que me acompanham, que estão lá diariamente comigo. Inclusive lá tem um conteúdo gratuito e é exclusivo, gente. É exclusivo. As pessoas que estão lá, elas estão me acompanhando, né? Diariamente. Então o que tem lá não tem no feed, não tem no YouTube, no meu canal do YouTube, e está perfeito. Lá a gente falou sobre um tema, sobre padrões de repetição. Sabe aquilo que você diz assim, gente, o que acontece? Que eu percebo na minha vida situações, histórias, e principalmente, eu vou falar uma palavra muito forte. Sabe aquilo que você fala assim, poxa, é como se eu estivesse vivendo um script, um roteiro, uma história. Quando eu falo script, é uma história. Que eu olho assim, falo assim, puxa, eu tô, como se falasse assim, é a história dos meus pais. Eu já vivi isso aqui, uma repetição. Pois é, o tema de hoje é porque esse script, essa história, muitas vezes se repetem na nossa vida. Da onde vem isso? E o porquê isso acontece? Então o tema de hoje é um tema muito forte, é muito impactante. E é isso que a pergunta, respondendo a pergunta lá do Telegram. A pergunta é tão forte porque as pessoas falam assim, Lucrécia, eu não quero viver isso. E por que isso acontece? Da onde surge? São situações, são padrões que você consegue às vezes identificar. Não é sempre, gente. Não é sempre. São às vezes comportamentos. Entenda uma coisa. Você está no inconsciente muitas vezes coletivo. Tem o inconsciente coletivo, tem o inconsciente familiar. E aí você tá lá, imerso nisso. Vocês já conseguiram identificar isso? Se você já conseguiu identificar, diz assim, Lucrécia, eu já percebi algo parecido. Não, eu já vi isso na minha vida. E olha, eu faço parte, eu já vi isso se repetindo. Diz assim, já vi. Escreve aqui pra mim, Lucrécia, eu já vi, faço parte, conheci, isso aí é verdade. Para eu dar continuidade nesse tema e poder citar exemplos, inclusive. Vou citar vários exemplos. Vários, não é um só não. Eu vou citar o exemplo da infância, da adolescência, da juventude. Vou citar vários exemplos, tá?
E eu vou explicar também o porquê isso acontece. O porquê. Não é algo assim, é por isso só, tá? O porquê isso acontece, da onde vem, como que você pode mudar. O tema de hoje é um tema maravilhoso para pessoa que quer mesmo mudança, tá? Mudança, a pessoa fala assim, nossa, é possível mudar? Existe algum script que eu possa alterar isso ou não? Eu vou viver esse roteiro o resto da minha vida. É possível, gente? Ou não? Então eu nasci com esse destino traçado na minha vida e não consigo mudar, né? Então é isso que eu quero saber. Você conseguiu identificar ou não? É isso que eu quero saber. Você que está assistindo agora, entrou agora, você acredita que eu nasci com um roteiro, um script na minha vida e algo eu não consigo mudar? Conseguiu identificar padrões de repetição? E aí, o que eu faço com um padrão de repetição que existiu ou você não acredita? Eu acho legal perguntar isso, porque às vezes a pessoa fala, isso não existe, Lucrécia, para! Vocês já conseguiram identificar algo parecido ou não? Responde aqui pra mim. Fala assim, Lucrécia, sim, não, talvez. Isso é bobeira. Talvez não. Lucrécia, eu não acredito muito nisso. Isso é bobeira. Olha, gente, eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? Alguns exemplos só. Alguns. Vou citar um meu, vou citar algumas histórias, apenas histórias, tá? Tinha algo assim que eu vivi. Eu achava que era impossível isso, sabe? Era impossível. Eu falava assim pra mim. Isso na infância. Na infância era tão forte, tão marcante. Eu via os meus pais saindo cedo trabalhar. Muito cedo trabalhar. E eles me deixavam com a empregada. E aquele sentimento que ficava era um sentimento de ausência, né? E aí sabe aquelas promessas internas que quando você é adolescente, criança, você fala assim pra você, sabe? Dentro de você fala assim, nossa, o dia que eu for mãe, eu vou fazer diferente. Sabe? Que você promete pra você. Aí o dia que eu for mãe, eu só vou ser mãe e eu vou ser aquela mãe extremamente presente. Sabe? Eu vou fazer tudo diferente. E é sério, gente. Eu fiz aquela promessa pra mim que eu ia fazer diferente. Que eu ia dar um jeito. E eu olhava para aquela situação de ausência e tudo mais e eu prometi pra mim. Tá bom. Eu casei. Primeiro que no primeiro momento da minha vida, vou contar pra vocês, para as pessoas que não me conhecem, eu não podia engravidar. Então aquela imagem que eu tinha de, eu vou fazer diferente, no primeiro momento, não consegui. E aí, depois, porque eu era estéril, então, o meu mundo desabou. Já começou por aí. E depois que a hora que eu consigo um milagre divino, que foi mesmo, gente, quando isso aconteceu na minha vida, eu chorei, eu falei, Deus me abençoou. E aí a hora que eu consigo ser mãe, que eu falo, agora eu vou ser mãe, vou ser aquela mãe presente, nada disso. Eu não consegui, nos primeiros anos do João Vitor, ser uma mãe presente. Sabe aquela mãe dedicada que fica cuidando do filho? Tudo que eu queria fazer, eu não consegui. É como se eu estivesse vivendo exatamente aquele mesmo script, aquela mesma repetição. Sabe aquilo que você fala assim, eu vou fazer tudo diferente?
que nada, eu não conseguia fazer diferente coisa nenhuma, gente. E era tão forte isso, tão forte. É como se falasse assim, não, eu não vou fazer igual. E aí, a sensação que parece, quando você dá murro em ponta de faca, você já teve essa sensação de você falar assim, nossa, eu quero fazer diferente, você não conseguir fazer diferente? Você já teve essa sensação? Eu quero mesmo fazer, eu quero ir, e tem alguma coisa que te amarra? Eu tinha essa sensação, eu tô perguntando pra vocês se vocês já tiveram essa sensação. De falar assim, nossa, eu quero ir, mas tem uma coisa que me segura, eu quero fazer. Parece que tem algo que é muito maior que você. Eu queria mesmo ser aquela mãe presente, dedicada, que tá lá olhando pro filho. Eu não conseguia. Eu precisava trabalhar. Você acha que eu não queria estar o tempo todo com o João Vitor? O tempo todo lá presente? Eu não conseguia. Eu precisava trabalhar. Ou eu trabalhava, ou eu não conseguia manter minha casa. É como se tivesse alguém, sabe, te empurrando assim, tipo, vai, você precisa. Ou seja, a promessa que eu fiz não conseguia. E aí, quando eu entrei para a constelação, sabe, eu fui entender que esse script não era somente meu. E o que eu quero passar para essa informação para vocês é: quando tem algo muito maior que a gente, quando você não entende, não descobre o porquê, é algo muito mais forte que você. Porém, quando você descobre o porquê, da onde vem e o que está acontecendo, e o porquê está fazendo isso. É como se você fizesse assim, ó. Imagina a cena, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês. É algo bem mais forte, tá? Você tem a oportunidade. É como se tirasse uma venda do seu olho, assim. Você falasse assim, uau! Você entende o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Você tira essa venda. Imagina assim, ó. Tá? E aí você fala, uau, agora eu tô entendendo. O porquê que eu tô fazendo isso? Porque até então eu não sabia. Até então eu não sabia o porquê eu estava fazendo aquilo. O porquê eu estava repetindo. Aí, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Porque então, até então a gente não sabe. É como se a gente estivesse seguindo a manada, sabe? Sabe quando você segue, somente segue e você não sabe o porquê? É essa a sensação. Você só sabe que é algo muito mais forte que você. Por isso que você faz. Muito forte. Só que é assim, gente. Eu quero que vocês me entendam. Se não estiver entendendo, pode perguntar. Aproveita. Aproveita agora. Você só faz. E sente que é como se tivesse um negócio assim fazendo... vai. Sabe? É assim. E aí... é o que eu sentia, que eu acho que é a história de vocês também, porque não é algo pessoal, não é a Lucrécia. Se coloque aqui no lugar da Lucrécia, tá? É a Juliette, é o Leonardo, é a Joaquina, é a Fernandinha, é qualquer uma, não é a Lucrécia, tá? Pode ser qualquer uma aqui nesse lugar. A história é a mesma. Não é pessoal. Aí, você tá aqui. Você só tá seguindo a manada. Você só tá vivendo o roteiro. Você só tá vivendo esse script. E sente que
Nossa, gente, por que eu tô fazendo isso? Só tô fazendo. E é muito mais forte. E tendo esse mesmo resultado. E por quê? Eu só sei que o resultado final é o mesmo. E aí, repetindo, tira essa venda do olho. Aí eu olho, caramba, é a mesma coisa. E era esse sentimento que me dava. Era esse sentimento de, puxa, gente, pô, não consigo fazer diferente. Sabe? Não consigo caminhar de forma diferente. E aí, olha que forte que era o sentimento. Eu olhava e falava assim para dentro de mim: poxa, a história que eu estou vivendo era como se eu estivesse vivendo a mesma, sentindo as mesmas coisas, repetindo, e o resultado é o mesmo. E aí, o que eu quero mostrar através dessa live, tá, gente? Entenda, gente, quando você tira a venda dos olhos, você diz assim, e você sente, eu entendo essa história, e aí sim, eu entendo aonde começou. Por quê? A partir do momento que eu, Lucrécia, tá? E aí vai entrar a história de cada uma, porque a história aí se torna algo mais pessoal, nesse momento. A Lucrécia, nesse momento da vida, ela estava fazendo a seguinte forma. Eu vou fazer um desenho para vocês, tá bom? Que agora vocês vão entender de uma forma muito didática, muito didática. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar bem grandão, tá bom? Imagina aqui, ó. Eu vou colocar escrito aqui pai. Pai. E a bolinha vai representar a mãe, tá bom? Mãe. Tá bom? Ó, aqui. Pai e aqui a mãe, tá bom? A hora que a Lucrécia, filha, fez da seguinte forma. Isso é inconsciente. Isso é um movimento inconsciente. Entenda que os movimentos que nós fazemos na vida, alguns são conscientes, outros não. A grande maioria que nós fazemos é inconsciente. Entende? Então vamos lá. Na hora que ela simplesmente disse assim: eu não quero. Dessa forma, tá? Isso é inconsciente. Fazer igual a minha mãe. Ela colocou e diminuiu a mãe dela. Isso é, tá, gente? Inconsciente. Eu diminuí a minha mãe. E me coloquei aqui, ó, ao lado do meu papai. Eu me coloquei. E fiquei aqui, ó, ao lado do meu papai. Imagina que aqui é a Lucrécia, tá bom, gente? Ó. Imagina assim, ó, tirei minha mãe e eu fiquei ao lado do meu papai. Porque tem o primeiro momento da vida, do 0 aos 5 anos, mais ou menos, a filha fica na esfera da mãe. E depois a menina vai para a esfera do pai. Depois da esfera do pai, ela automaticamente precisa voltar para a esfera da mãe. Só que se ela não volta para a esfera da mãe, ela permanece na esfera do pai. E aí ela se torna a filhinha do papai. Você já ouviu essa expressão? A filhinha do papai?
se ela fica na esfera do papai, ela se torna aquela filhinha do papai. Ela fica casadinha com o papai. Entende, gente? Ela acaba excluindo a mãe. Ela se vê como a maior. Ela se torna aquela que se vê, ela acaba excluindo a mãe. Ela se sente a maior que a mãe. É como se ela dissesse assim, eu sou aquela que fica com o pai. Não, você não. Eu fico com meu pai. Olha que forte isso, gente. Só que isso eu fui ter consciência depois com as constelações. E aí eu fiquei aqui conectada com o meu pai. Ao lado do meu pai. E aí, imagina só, se eu fico na esfera do meu pai, casadinha com meu pai, você acha que algum homem seria melhor que o meu pai? Nenhum homem ia ser melhor que meu pai. Você acha que relacionamento ia dar certo? Casamento ia dar certo? Nenhum homem ia ser melhor que o meu pai. Os relacionamentos futuros que ia tendo, nenhum homem ia ser melhor que o meu pai. Olha como que é. Olha da onde surge a filhinha do papai. A filha exclui a mãe, se torna maior, o sucesso não chega, relacionamento não dá certo, porque essa mulher, ela se sente maior que a mãe. E ela fica na esfera do pai, conectado a esse pai, extremamente conectada a esse pai, e nenhum homem é melhor que ele. Nenhum homem. E ela não dá certo, porque ela fica a filhinha do papai. Ela não vai, primeiro ela não vai. Ela pode até depois casar. Só que nenhum homem é melhor que o pai dela. E detalhe, as pessoas que não me conhecem, meu pai morreu. Olha que forte. O meu pai morre, eu ainda fico olhando para o luto do meu pai. Mas eu fiquei conectada ao meu pai. A um homem que tinha ido. Tudo isso inconsciente. Eu fiquei como a viúva. A um homem, eu era a esposa, meu pai. Então é como se eu estivesse lá conectada ao meu pai. Ele foi o melhor. Ele foi. Ele sempre era. Quando eu descubro isso aqui, ao que estava oculto, daqui pra frente, o meu relacionamento dá certo. O meu relacionamento flui. Essa dinâmica estava oculta. Aí, gente, lembra que eu expliquei sobre simplesmente ser a pessoa, a mãe ausente? A mãe que não fica presente ao lado do filho? Quando eu tomo essa consciência, eu consigo fazer de forma diferente. Aí eu consigo me posicionar no meu lugar de filha, de estar no lugar de filha e não de esposa do meu pai, colocando a minha mãe no lugar da minha mãe, o meu pai no lugar de pai, e sim eu no meu lugar. Isso tudo era uma programação, era um script que eu estava rodando no meu inconsciente. E, gente, não sou eu, não somente eu. Essa história
acontece em diversas famílias. Diversas famílias. Enquanto isso aqui não é descoberto, enquanto isso não é trabalhado, enquanto isso não é visto, é uma história que vai se repetindo, se repetindo. Isso só tive consciência no momento que eu fiz uma constelação. Porque isso aqui estava no inconsciente. No inconsciente. Por quê? Porque eu comecei a perceber por que eu não dou certo, eu não estava dando certo nos relacionamentos. Por que sempre estava olhando para o luto, olhando para a dor? Por que minha vida não dava certo no relacionamento? Por que eu não conseguia ficar presente na vida do João Vitor? Aí a minha pergunta para vocês é possível viver uma vida extraordinária? É possível sim mudar esses padrões de repetição. É possível sim você tomar consciência daquilo que está oculto, que você não sabe. Gente, olha para mim. Eu acabei de contar minha história aqui para vocês. Se eu tomei toda essa consciência que eu tô mostrando aqui para vocês, e hoje eu tenho uma vida maravilhosa, tenho um relacionamento, consigo estar presente na vida do João Vitor. É possível mudar os padrões, sim, de repetição. Porém, quando você toma consciência. Porque senão você vai continuar assim, seguindo a manada. Você vai continua olhando para a história e falando, meu Deus, o que está acontecendo que eu estou seguindo um roteiro? Tudo igual. A repetição segue. E era exatamente o que eu sentia. E eu achava, falei, gente, o que está acontecendo? Olha, eu não dei certo no relacionamento. Olha, acontecendo a mesma coisa. Olha aí, parece que eu estava vivendo... Sabe quando você olha assim, você fala, gente, o que tá acontecendo? Mesma coisa? A mesma coisa. Falava de novo isso? Era a sensação. Não é possível que não vai dar certo. Gente, e era em todas as áreas, não era só em uma área. Eu não sei vocês, parecia que, olha, dava certo em uma coisa. Daqui a pouco, na outra área, olha dando errado de novo. Dava certo na área, um tempo o relacionamento. Daqui a pouco a saúde, pá, afundava. Aí falava assim, ih, era até uma frase que eu falava assim, poxa, tá bom uma coisa, daqui a pouco vamos ver. Era o que eu falava. Por quanto tempo? Era assim, gente. Parecia uma montanha russa. Parecia uma montanha russa. Agora, o que eu tô dizendo para vocês, quando a gente tira essa venda dos olhos, você descobre o que tá acontecendo, sabe? Você descobre. E quando você descobre, é como se falasse assim, agora sim, eu tenho oportunidade de fazer diferente, sabe, gente? Você tem escolha. Uma coisa é você não saber, outra coisa é falar assim, agora eu sei a origem. Igual a história que eu falei da minha vida para vocês. É diferente. Vocês têm a chance, a oportunidade de falar assim, agora eu sei a origem, a raiz, é igual o encanamento da casa, sabe? Você sabe quando você descobre aonde está o vazamento? Você fala assim, aqui é o vazamento. Você sabe aonde está o vazamento. Enquanto você não sabe tal vazamento, você só vê a conta chegando, aquele absurdo de conta.
Esses dias mesmo, chegava um absurdo de conta. E aí chegou o registro assim, falando assim, ó, possível vazamento na sua casa. Eu até fiz um story aqui na minha casa falando sobre isso. Aí falava, gente, Fê, agora a gente descobriu onde está esse vazamento. E nada. Aí o moço da água falou aqui pra gente. Gente, desliga à noite, verifica se o ponteiro, ele explicou, verifica o ponteiro onde é. E a gente depois teve que, registro por registro da casa, fecha tudo para descobrir aonde era o vazamento. Até descobrir aonde era o vazamento. É a mesma coisa. Você tem que descobrir aonde é o vazamento. Enquanto você não descobrir, a conta vai chegar. Chegava a R$700 a conta de casa aqui. Absurdo. É a mesma coisa. Fica aparecendo sintoma. Aí aparece o sintoma na saúde. Aí o relacionamento. Aí, sabe, financeiro. É a mesma coisa. Enquanto você não for na raiz como eu fiz, gente, não é possível. Eu olhava para a vida e falava assim, o que é isso? Eu até falava, eu falava isso, Deus não quer uma vida desse jeito. Não é possível. Você vem na Terra para viver assim. Parecendo a montanha russa do Hopi Hari. Eu falava desse jeito. Tudo bem que na vida a gente vai ter vários desafios, mas não é para desse jeito. Eu falava desse jeito. Você vai ter desafios, mas viver nessa montanha russa, que é isso? Eu não acredito nisso. Não é assim que eu pensava. Eu falava, não, né? Não é assim. E aí eu fui descobrir a origem. E aí eu olhei para isso, trabalhei isso e falei assim, agora eu posso ter uma vida extraordinária. E isso não significa que eu não tenha desafio. Continuo tendo desafio. Ou se continuo. Porém, não dessa forma. Assim, ó. Parecendo um eletrocardiograma, sabe? É dessa forma. Não é dessa forma, não, gente. Desse jeito, não mais. Agora, a frase que eu digo aqui em casa é assim: agora eu tenho escolha. Entende? Isso é a melhor coisa. Agora eu tenho escolha. Aí é diferente. Você poder olhar para situações e falar assim: agora eu posso escolher. Sabe? Quando você olha para os caminhos, exatamente assim, gente. Tô sendo muito sincera com vocês. Você poder olhar para os caminhos e falar assim: peraí, por que eu vou fazer exatamente isso se eu já sei que isso não vai me levar a nada? Eu tenho escolha. É esse o sentimento que se tem depois. Porque você já sabe. Você já sabe. Exemplo, vou citar exemplo, tá? Para ficar muito mais didático. Se eu já sei que, exemplo, o que me levou lá na origem, lá atrás, foi exclusão de mãe, a consequência para que o amor não flua, tá? Vou bem direto ao ponto, tá? Eu excluir, eu me colocar acima da minha mãe, eu simplesmente infligir uma das grandes leis que também faz parte, que é uma das leis, é a hierarquia. Eu me colocar acima da minha mãe, uma das, né?
Quando a minha mãe, por exemplo, chega para falar alguma coisa para mim, dentro de mim vem um sentimento assim, ai, ela tá errada. Ai, que isso, mãe? Lucrécia, dentro da minha alma, se coloca no teu lugar de filha. Para de dar pitaco. Ela é a grande, ela é tua mãe. O que você vai botar o dedo lá, Lucrécia? Entende? Se ela vai falar alguma coisa dela com a mãe dela, qualquer situação, tô citando exemplo, tá, gente? Pra vocês entenderem a didática. Ah, porque sua avó, qualquer um exemplo. Eu viro, fico quieta. Mãe, ela é tua mãe. Eu não vou falar nada. Eu sou pequena nisso. Eu sou sua filha. Entende? Aí eu imagino que você tá cansada, né, mãe? Eu sou sua filha. E aí eu viro pra ela assim, que tal você conversar com sua psicóloga? Entenderam, gente? Porque, mãe, nessa história, eu acho legal você falar com ela, com a sua psicóloga. Eu não sou psicóloga da minha mãe, eu não sou terapeuta da minha mãe, eu sou apenas filha. Entenderam? Eu me coloco no lugar de filha. Eu não vou lá ficar acima da minha mãe. Eu não, você entende? Eu olho para ela com um olhar de admiração. Eu olho para ela com um olhar de respeito. Por quê? Pela questão de hierarquia, pela questão de honra, pela questão de respeito, pela questão... Porque a partir do momento que eu começar, nesse quesito, a julgá-la, a colocar, não, você tá errada, porque você tem que fazer isso. Ah, mãe, porque... Citar exemplos, tá? Tô citando vários. Aí vocês podem colocar um exemplo aí, na casa de vocês, ou... Isso é em relação à avó, isso é em relação à hierarquia, gente. Como filhos em relação a pai. Aí você pode falar... em relação à mãe, em relação a pai, tá? Filhos em relação a hierarquia, qualquer um. Eu me coloco como pequena, como a filha. Porque você pode falar assim, não, mãe Lucrécia, você tem 49 certificados, você poderia ajudar a sua mãe. De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Não vou fazer isso. Ela tem a terapeuta dela. Não, eu me coloco como filha, como a pequena. Porque a partir do momento que eu for querer ajudar minha mãe, eu tô me vendo acima dela. Eu tô me vendo como uma grande. E eu não posso fazer isso. Eu saio do meu lugar. Eu saio do lugar de filha, me vendo como grande, como a superiora, para ajudar minha mãe. E eu não posso fazer isso. Eu posso, por exemplo, se um dia ela, ficar de idade... para ajudar minha mãe, uma pessoa que tem de idade ajudando a mãe. Eu posso sim ajudar minha mãe, no lugar de filha. Posso dar o que for preciso para ela como filha. Nunca me sentindo como a grande, de jeito nenhum. Posso ajudar? Pode, você pode ajudar sempre sua mãe, o que for preciso, porém como filha. Nunca se sentindo a superiora. Ou a mãe da sua mãe. Entenderam, gente? Você se sentindo como a mãe da sua mãe. Nesse sentido, não. Isso. Outra coisa que eu quero fazer uma live é entre irmãos. Irmãos. Você pode respeitar também a hierarquia de irmãos. Entre primeiro, segundo, mas são irmãos. Irmãos também, mesma coisa, viu, gente? Eu espero que tenha clarificado muito para vocês esse exemplo, essa didática. E vocês podem também perguntar, gente, perguntar bastante. Lá no meu grupo do Telegram, entre as meninas,
Eu deixo muito aberto, inclusive para perguntas, tanto é que tá aberto para perguntas também lá. Então fiquem à vontade para entrar nesse grupo. É um grupo todo gratuito, tem vários vídeos inclusive que não estão, o conteúdo é único lá, então não tá o conteúdo no YouTube, é somente lá, os vídeos que estão lá. São vídeos muito didáticos também, tem dinâmicas, tem várias dinâmicas, e todos os dias tem vídeo, todos os dias, todos os dias. Então eu quero muito agradecer a presença de todas vocês, muito obrigada, que Deus os abençoe. Toda terça-feira nós temos live aqui presente, tem conteúdo nos stories também, conteúdo lá. Então fiquem com Deus, um super beijo e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada.